Dargatullah Subhanahu Jamia. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, no hadith Al-Hakim, que é uma coleção dos Sahih Buhari e Sahih Muslim, Al-Hakim, número 5197, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, disse o seguinte: todo aquele que buscar conhecimento, buscar uma porta para sair da falsidade, da mentira, do erro, então esse esforço dessa pessoa valerá 40 anos de adoração. Então, aqui, este hadith, ele está explicando, digamos assim, o tafakur. Tafakur é o pensar antes de agir. Então, a gente vai tomar grandes decisões, ou, às vezes, conversar com alguém sobre o Islã, orientar alguém, ou, enfim, a gente está diante de algo que pode ser algo importante para a nossa vida, ou para a vida de terceiros, para a vida da comunidade. Então, antes da gente errar, de cometer um erro, nos direcionarmos para um lugar errado, ou direcionarmos alguém para um lugar errado, é interessante a gente buscar a compreensão daquilo. A pessoa estuda aquilo. Por exemplo, tem um site chamado seekersguidance.org, que ali tem a fiqh da Madhhab Hanafi. Então a pessoa pode colocar ali uma pergunta e o site vai apresentar a resposta. Então está na dúvida de algo, o que o Islã orienta em relação a tal assunto, ao invés de agir ou aconselhar dessa maneira, procure uma resposta. Procure alguém que saiba responder, pesquise, porque dessa forma você está se precavendo de não retroagir em alguma coisa e, às vezes, aquele trabalho espiritual, aquilo que você acumulou, se perde por uma besteira. E pior, se você indica, orienta alguém a fazer uma coisa, e aquela orientação tem uma consequência espiritual ruim para aquela pessoa, então aquela consequência espiritual daquela pessoa vai repercutir em você, porque você está sendo responsável por uma pessoa estar se direcionando para algo errado, ou algo inadequado, ou enfim, algo que não era para ser naquela direção. Então, a gente não consegue medir as repercussões dos nossos atos, as consequências do que a gente faz e do que a gente orienta. Então, às vezes, por exemplo, um irmão tem uma orientação errada da tua parte, ele vai lá e faz uma coisa errada, e aqui puxa um segundo erro, um terceiro erro, um quarto erro, e tem uma cascata de erros que você é responsável por aquela cascata de erros daquela pessoa. Um erro foi chamando o outro. E nós, na nossa orientação, não temos essa visão ampla. Não estamos longe de Allah subhanahu wa ta'ala, que ele consegue costurar todas as ações, ele é o maior estrategista, então ele sabe o que é um ponto aqui, o que esse ponto vai resultar lá daqui a 2, 3, 5 anos. A gente não sabe o que a gente vai falar agora para uma pessoa que vai acontecer amanhã com o resultado do que a gente falou. Quem dirá toda essa repercussão, essa cadeia de coisas. Então, antes de a gente cair no erro e levar alguém no erro, então a gente pesquisa, a gente reflete sobre o assunto. O que eu sei sobre isso? Faz como uma murácaba. A pessoa senta, fecha os olhos e só deixa a mente pensar em relação àquilo. Bem, em relação a essa questão que o senhor falou, o que você sobre isso? Isso, e essa outra coisa. Relaciona tudo. Tá, e esse irmão ele é assim, sensado, você fala tal coisa que ele vai fazer. Faz estihara, pede para Allah subhanahu wa ta'ala, tu diga uma coisa, me diga uma coisa. Isso é sim ou não? Espera Allah subhanahu wa ta'ala te dar uma resposta.
todo esse esforço para evitar o erro, ele vai valer 40 anos de adoração, porque às vezes pode ser 40 anos que você economizou da tua caminhada espiritual, ou 40 anos que você economizou da caminhada espiritual de uma outra pessoa que evitou toda essa sucessão de erros. Então, pratiquemos o tafakur. A minha barra tafik, al-Fatiha. Agradecemos a presença de todos os irmãos e irmãs. Nós estávamos assistindo, inshallah, deu tudo certo na transmissão do YouTube e Facebook. Ramadan Karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.